Pessoal, advérbio, tá? Advérbio. Então, advérbio, o que que vem a ser um advérbio? O meu advérbio é uma palavra invariável, ou seja, que não pode sofrer mudança, certo? E ela vem para modificar o sentido do verbo, do adjetivo ou do advérbio. Bruno, não entendi absolutamente nada. O que que eu estou tentando passar? Que o meu advérbio, ele vem para acrescentar uma ideia nova, certo? Quando eu falo que modifica o sentido do verbo, significa que ele está acrescentando uma ideia nova ao adjetivo, verbo ou advérbio, tá? Não entendi nada, vamos entender agora. Então, por exemplo, meu irmão chegou hoje, tá bom? Meu irmão chegou hoje. Eu tenho aqui, senhores, uma ideia que está sendo transmitida, que meu irmão chegou. Eu cheguei para você e disse, meu amigo, meu irmão chegou. Ah, beleza, que legal. Certo, você entendeu completamente essa ideia. Agora eu quero acrescentar uma ideia nova. Eu quero modificar o verbo chegar. Né? O verbo, além de me transmitir a ideia de alguém ter chegado, o verbo ele vai me transmitir a ideia de tempo. Então, por exemplo, meu irmão chegou hoje. Tá vendo? Então, hoje, pessoal, é um advérbio. Qual é a ideia que o advérbio está acrescentando ao verbo? A ideia de tempo, senhores. A ideia de tempo, tá bom? Então eu tenho o verbo chegar, que me transmite a ideia de chegar, certo? E eu tenho hoje, tá? Hoje está modificando o sentido do verbo. Ou seja, além desse verbo estar me acrescentando a ideia de chegar, ele também está me acrescentando a ideia de tempo, graças ao advérbio. Então meu irmão não chegou ontem, não chegou amanhã, não, meu irmão chegou hoje, certo? Advérbio de tempo. Então olha só aqui embaixo, ó. No caso de um adjetivo, eu tenho um problema complicado. Eu tenho um problema complicado. Beleza, pessoal, complicado. Olha só, eu vou pegar um advérbio e vou colocar atrás da palavrinha complicado. A gente sabe que complicado é adjetivo, certo? É adjetivo porque dá uma característica ao substantivo problema, certo? Na aula de adjetivo a gente viu bem isso aí, o que significa ser um adjetivo. Então eu tenho um adjetivo que está caracterizando um problema. O meu adjetivo complicado, senhores, ele está sendo intensificado por alguma palavrinha. A palavrinha muito. Então o que acontece? Esse advérbio aqui, ó, a gente chama de advérbio de intensidade. Advérbio de intensidade, porque ele está intensificando alguma coisa. E aí eu pergunto para vocês, o que é que ele está intensificando? Ele está intensificando o adjetivo, certo? Eu tenho uma complicação grande nesse problema, uma complicação enorme nesse problema, uma complicação que é muito, entendeu? É muita complicação nesse problema, certo? Então eu tenho um problema muito complicado, eu tenho um problema muito complicado, certo? Eu estou acrescentando uma ideia nova ao adjetivo, dizendo que ele é intenso, certo? É uma complicação grande, entenderam? Vamos lá, agora o advérbio, ele vai modificar outro advérbio. O quê? Não entendi nada. Como assim? Como isso é possível? Olha só, você dirige bem. De que modo, pessoal? Vou até escrever aqui, ó. De que modo você dirige? Bem, tá? Então o modo que você dirige é um modo bom, você dirige bem, certo? Beleza. Agora eu quero intensificar esse advérbio de modo. Eu vou intensificar esse advérbio de modo usando um advérbio de intensidade, certo? Que advérbio é esse? Pode ser muito também, certo? Você dirige muito bem. Você dirige muito bem. De um modo muito bem, certo? Um modo não é só bom, é muito bom. Entenderam? Estou intensificando outro advérbio. Então, eu estou acrescentando uma ideia nova a outro advérbio. Agora a gente viu, né? Ele pode modificar o sentido do verbo, né? Acrescentar uma ideia nova para o verbo, pode acrescentar uma ideia nova para o adjetivo e pode acrescentar uma ideia nova para o advérbio. Entenderam? Não é nada de outro mundo, não. Não é nada impossível de se entender, não. Estão vendo? Não é nada difícil. Vamos seguir. Eles saíram de casa. Beleza. Agora, quando eu falo assim, eles saíram de casa às pressas. Às pressas, a gente vai ver mais para frente, tá? Que é um advérbio de modo. De que modo ele saiu de casa? Às pressas. Só que o que acontece? A gente chama esse advérbio de locução adverbial. E por que a gente chama esse advérbio de locução adverbial? Porque são duas palavrinhas fazendo o papel de uma. Se eu tenho uma locução conjuntiva, são duas palavrinhas fazendo o papel de conjunção. Tá? Se eu tenho uma locução adjetiva, são duas ou mais palavrinhas que fazem o papel de uma só. E se eu tenho uma locução
uma locução adverbial, significa que são duas ou mais palavrinhas, certo? Fazendo o papel de uma só, fazendo o papel de um único advérbio, tá bom? Um advérbio de modo, certo? Então, basicamente, isso aqui foi só para ambientar você. O que se trata uma locução? O que é uma locução? Tudo bem? Vamos seguir. Os advérbios, tá? Quantos advérbios existem, Bruno? Existem os advérbios de modo, existem os advérbios de intensidade, existem os advérbios de lugar, existem os advérbios de negação, afirmação e dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Advérbios de modo, são os primeiros que a gente vai bater um a um. A gente vai começar pelos advérbios de modo aqui, certo? Então, vamos lá. Advérbio de modo expressa o modo como as coisas acontecem. Simples assim. Ó, vivia à toa porque não tinha medo de ficar pobre. Vivia à toa. Aí você vai chegar pro verbo e vai falar, beleza, mas de que modo ele vivia? Qual era a maneira que ele vivia? A maneira, pessoal, o modo era à toa. O modo dele viver era à toa. Então, o meu à toa aqui é uma locução, porque são duas palavrinhas transmitindo a ideia de modo, tá bom? É uma locução adverbial de modo. Locução porque são duas palavrinhas, adverbial porque é um advérbio e modo porque está me transmitindo a ideia de modo, a maneira como ele vivia. Entenderam? Por favor, entre e fique à vontade. A mesma situação, né? Uma locução também. Então, por favor, entre e fique à vontade. De que modo eu quero que você fique? De que maneira eu quero que você fique? Eu quero que você fique à vontade. O modo é à vontade. Se você quiser, você pode pausar o vídeo, tentar resolver sozinho aí, ver, entender sozinho, né? E depois a gente vai corrigindo aqui, caso você discorde de alguma coisa, tá? Vamos lá, por favor, entre e fique à vontade. Entre e fique à vontade. De que modo eu quero que você fique? À vontade, certo? Portanto, à vontade é o meu advérbio de modo, certo? Até aí tudo bem? Vivo aflito porque me falta o dinheiro. Vivo de que modo? De que maneira eu vivo? Eu vivo de uma maneira, de um modo aflito, certo? Por quê? Porque me falta dinheiro, certo? Então, aflito, pessoal, está exprimindo o modo como eu vivo, certo? Aflito. Advérbio de modo. Não é locução porque não são duas palavrinhas. É apenas uma palavrinha fazendo o papel de advérbio, tá bom? Advérbio de modo. Andou apressadamente para o trabalho. De que modo ele andou? Andou de modo apressado, andou apressadamente, tá bom? Apressadamente ao trabalho. De que maneira ele andou? Apressadamente, certo? Então, apressadamente não é locução porque não são duas palavrinhas, é uma só. E está exprimindo a ideia de modo, portanto, advérbio de modo, certo? Advérbio de modo. Vamos lá, fui bem mal na prova. Fui bem mal na prova, certo? Então, de que modo eu fui? Eu fui mal. A maneira como eu fui, mal, certo? A maneira como eu fui é mal, certo? E aí, ó, fui bem mal. Então, mal, pessoal, é o meu advérbio de modo. Está falando o modo como eu fui mal, tudo bem? E o bem que está aqui atrás, eu coloquei de propósito aqui, tá? O bem, ele está intensificando. Eu fui muito mal, eu fui bem mal. Nossa, é um advérbio de intensidade que a gente vai ver daqui a pouco. Então, é aquela mesma situação que eu falei lá em cima, tá? De um advérbio modificando o sentido de um advérbio, acrescentando uma nova ideia. Aqui, o mal me transmite a ideia de modo. Eu fui, de que modo eu fui na prova? Eu fui mal. E o bem está intensificando esse advérbio, está acrescentando um novo sentido a esse advérbio. Tudo bem, pessoal? Viva a vida intensamente. Aí você fala assim, intensamente, já sei, é intensidade. Tá errado, pessoal. Porque ele está falando o quê? De que modo você deve viver a vida? De modo intenso, intensamente, tá certo? Então não é só porque tem a palavra intensa que é intensidade, não, negativo, negativo. Se está falando, você viu a palavra intensamente, já se coça, tá bom? Olha lá e faça a pergunta para a sua frase. De que modo você quer que eu viva? Intensamente, tudo bem? De modo intenso, tá bom? Então, intensamente é o meu advérbio de modo, tudo bem? Zero estresse? Não é difícil. Vamos seguir? Advérbio de intensidade, a gente estava falando dele agora, né? Estávamos fofocando sobre ele agora. Então, advérbio de intensidade, ele intensifica. A função dele é intensificar, aumentar o sentido das coisas. Ele tem muito medo de aranhas.
Pessoal, ele tem muito medo, não medo pequeno, não medinho, é um medo grande, certo? Ele tem um medo grande. Muito está intensificando, portanto, muito é o meu advérbio de intensidade, pessoal. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguir. Ele estava demasiado cansado. Ele estava demasiado cansado. Demasiado é uma palavra que a gente não costuma usar muito no dia a dia. E eu entendo, certo? É uma palavra que a gente não costuma usar muito no dia a dia. Mas ela também transmite a ideia de intensidade. Então, demasiado cansado, demasiadamente cansado, pode ser também. Então, você tem a palavrinha demasiado transmitindo a ideia de intensidade sempre. Viu a palavrinha demasiado, certo? Então, já se coce, veja se ela está intensificando alguém. Se ela estiver intensificando alguém, é porque é um advérbio de intensidade, certo? Demasiado, portanto, é um advérbio de intensidade também. Tudo bem? Tão forte, tão burro. Pessoal, tão forte, tão burro, é como se eu estivesse falando assim, ó, muito forte, muito burro. Então, tão, todas as vezes que você olhar assim, tão, é porque provavelmente é um advérbio de intensidade. É só olhar, está intensificando alguém? Ah, então é um advérbio de intensidade. Eu posso inclusive substituir por muito. Muito forte, muito burro. Intensamente forte, intensamente burro. Entenderam? Ele se acha bem esperto. Então, ele se acha bem esperto é um advérbio de intensidade. Eu posso inclusive trocar pela palavrinha muito, ó. Ele se acha muito esperto, tá? Bruno, os advérbios de intensidade podem ser trocados pela palavrinha muito? Podem. Você está vendo aqui, eu estou colocando a prova, tá? Ele estava demasiado cansado? Pode ser também, ó, ele estava muito cansado, certo? Então ele se acha bem esperto, ele se acha muito esperto, intensamente esperto. Choveu bastante ontem, choveu muito ontem. Então bastante está transmitindo a ideia de intensidade, certo? Está modificando o verbo. Então, choveu bastante, não choveu pouco, choveu muito, choveu bastante. Então, senhores, se está intensificando, é um advérbio de intensidade. Tudo bem? Não é difícil. Vamos seguir. Advérbio de tempo. E adivinha o que o advérbio de tempo transmite? A ideia de tempo, certo? Buscava diariamente um abrigo seguro. Ele buscava diariamente. Diariamente já transmite a ideia o quê? De tempo. Todo dia, né? Todo dia ele estava indo lá buscar um abrigo seguro, certo? De tempos em tempos ele estava indo lá. De que tempo em tempo era esse? De dia em dia, diariamente. Então, diariamente me transmite a ideia de tempo, um tempo diário, tudo bem? Advérbio de tempo. Não fui trabalhar hoje, certo? Num determinado tempo, no tempo de hoje. Tudo bem, pessoal? Então, se me transmite a ideia de tempo, né? É porque é um advérbio de tempo, certo? Se está modificando alguém e está transmitindo a ideia de tempo, é um advérbio de tempo, tá? Não fui trabalhar ontem, não fui trabalhar amanhã, fui trabalhar hoje, tá? Lembrando que os advérbios eles não sofrem flexão, tudo bem? Eu sempre gostei de trabalhar aqui. Em que tempo você gostou de trabalhar aqui? Quando você começou quando você começou a gostar de trabalhar aqui? Sempre gostei, certo? Sempre. Quando? A partir de que momento? Sempre. Em que momento? Sempre. Então, sempre também transmite a ideia de tempo. Tudo bem? Ontem fui interpelado por 2 policiais na rua, tá? Interpelar é basicamente você parar uma pessoa, certo? Parar ela assim de maneira brusca. Então, ontem fui interpelado por 2 policiais na rua. Não foi hoje, não foi amanhã, foi ontem, certo? Então, ontem transmite a ideia de tempo. Em um determinado tempo, em um determinado momento, essa pessoa foi interpelada. Que momento foi esse? Foi ontem. As tarefas eram realizadas concomitantemente. Nossa, que palavra esquisita. Pessoal, concomitantemente significa ao mesmo tempo, tá bom? Ao mesmo tempo. Então, todas as vezes que você olhar e ver a palavrinha concomitante, concomitantemente, saiba que tem a ver com ao mesmo tempo. É porque no dia a dia a gente não usa, normal, certo? Mas elas querem dizer ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, as tarefas eram realizadas em um determinado tempo. Que tempo era esse? Ao mesmo tempo, simultaneamente. Tudo bem? Zero estresse? Vamos seguir. Advérbio de lugar. E o advérbio de lugar, meus senhores, transmite a ideia de quê? Adivinha? De lugar. Então vamos lá. O livro está embaixo da mesa.
Ele não está em cima, ele não está do lado, não está na frente, está embaixo da mesa, em um lugar específico, embaixo, certo? Então, se está transmitindo a ideia de lugar, é porque é um advérbio de lugar. Se está modificando alguém, está transmitindo a ideia de lugar, é porque é um advérbio de lugar, certo? Se não pode ser flexionado, se você não pode ficar mudando a estrutura da palavra, é porque é um advérbio, tá? E os advérbios têm essa característica, como a gente falou lá no começo da aula, tá bom? Como assim flexionados, Bruno? Me explica. Então vamos lá, digamos que você já tenha esquecido. Então, ó, os livros, vou até escrever aqui, tá? Os livros estão embaixo da mesa, certo? Então, embaixo da mesa, né? Embaixo, né? 3 pontinhos, embaixo da mesa. Então, o que que acontece? Eu peguei a minha frase, pessoal, e eu joguei ela no plural, vocês estão vendo? Eu basicamente coloquei no plural. Não é só um livro, agora são vários livros, tudo bem? E olha só o meu advérbio de lugar. Ele mudou? Ele recebeu S também? Não, o livro recebeu S, ó. Deixou de ser no singular para ser no plural. O artigo deixou de ser no singular para receber um S e ficar no plural. O meu advérbio não. O meu advérbio continua invariável, ou seja, não pode ser flexionado. Entenderam? Ele não muda, tá bom? É uma maneira de você identificar o advérbio, tá? Muitas pessoas estavam em volta do acidente. Não era em qualquer lugar, era em volta, tá? Não era na frente, não era atrás, era em volta, ao redor do acidente. Certo? Transmite a ideia de lugar, advérbio de lugar. Se posicionou perante o juiz, não precisa nem falar, né? Em que lugar você se posicionou? Perante o juiz. Perante o juiz, transmite a ideia de lugar, advérbio de lugar. A batalha será travada aqui e não alhures. Alhures? O que é isso? Já já explico. A batalha será travada aqui. Em que lugar ela será travada? Aqui. Ou seja, tem um lugar específico para ela ser travada. Então, aqui, meu advérbio de lugar. E não alhures. Meu Deus, que diabos de palavra é essa? Senhores, alhures significa em outro lugar. A batalha será travada aqui e não em outro lugar. Entenderam? E não em outro lugar. Então, alhures significa em outro lugar. Que também passa a ideia de lugar. Certo? Tudo bem? Tanto que em outro lugar tem até a palavrinha lugar na sua composição. Em outro lugar. Precisa nem falar que é advérbio de lugar, até porque, ó, já tem a palavrinha lugar no advérbio, tá? No sentido dele. Esta é a casa onde meus pais nasceram. Esta é a casa onde meus pais nasceram. Transmite a ideia de lugar, porque é um lugar específico, certo? Onde os pais dele nasceram. Onde, eu já alerto logo, tá? Tem muita gente que confunde onde com aonde. Inclusive, na linguagem popular, a gente costuma falar assim, ó, aonde você vai? Eu vou até digitar isso aqui, pessoal. Vou reduzir o tamanho da letra e vou digitar isso aqui para que vocês possam ter uma noção. Ó, vamos lá. Aonde você vai? Tudo bem? Tem gente que costuma falar assim, ó. Onde você vai? Então vamos lá, vou digitar aqui a expressão, ó. Onde você vai? É uma pergunta, né? Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo eu estou fazendo perguntas, tá? E aí eu pergunto para você, qual que é o jeito certo de falar? Aonde ou onde você vai? Tá? Vou aumentar um pouquinho o tamanho da letra aqui para que vocês consigam enxergar com nitidez, tá? Essa diferença. Aonde você vai? Pessoal, pelo amor de Deus, não confundam mais isso, tá? Aonde, pessoal, vai ter que me transmitir a ideia de movimento. Então, aonde tem a ver com movimento, certo? Movimento. Tudo bem? Onde me transmite a ideia, como a gente acabou de ver, de lugar, tá? Então, quando eu falo assim, aonde você vai? Eu estou falando da maneira correta. Se eu falo assim, onde você vai, tá errado, tá?
Eu posso até falar, ó, esta é a casa onde, ou seja, o lugar onde meus pais nasceram. Agora eu não posso falar, esta é a casa onde meus pais nasceram. Tá errado, porque a casa ela não se move, ela fica paradinha. Então, pessoal, se transmite a ideia de movimento, é aonde. Se transmite a ideia de lugar, é onde. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vamos ficar atento a isso aí, tá? Porque isso aí é critério de perda de pontos na correção de provas, tá? Já aviso logo. Vamos lá, senhores. Quando a gente for ver a função sintática dos pronomes relativos, certo? A gente vai bater isso de novo. Mas eu deixo aqui só a critério de curiosidade por enquanto. Então, advérbio de negação. Jamais vi nada parecido. Negação. O que é negação? Negação é a mesma coisa que não, Bruno. Exatamente. Então, tudo que tem a ver com negação, com não, nunca, jamais, né? Tampouco, parabéns, você tem a ideia de negação, tá? Advérbio de negação. Então, jamais vi nada parecido. Não vi nada parecido. Senhores, advérbio de negação. Não preciso nem falar o porquê, né? Porque transmite a ideia de negação. Não é isso que eu desejo. Preciso falar nada também. Não, transmite a ideia de negação, certo? Pois é, é uma palavra que não pode ser flexionada, ela é invariável, certo? E transmite a ideia de negação, então, advérbio de negação. Nunca mais fale comigo. Eu não cheguei a grifar aqui, mas nunca também transmite a ideia de negação, certo? Então, eu posso falar assim, ó, não fale mais comigo. Não mais fale comigo. Pode ser também. Se transmite a ideia de negação e é invariável, certo? Significa que é um advérbio. Advérbio de negação. Ele não quis vir aqui. Tampouco me procurou. Ele não. Não a gente já viu, né? Que transmite a ideia de negação. E tem o tampouco, certo? E tampouco, pessoal, posso trocar por não também, ó. Ele não quis vir aqui, não me procurou. Entendeu? Ou nem, pode ser também, ó. Nem. Ele nem quis vir aqui, nem me procurou. Pode ser também, certo? Então, tampouco, advérbio de negação. Nem sei do que você está falando. Nem, posso trocar por não. Não sei do que você está falando. Advérbio de negação. Tá vendo? Não é nada de outro mundo, certo? Não é difícil. Vamos seguir? Advérbio de afirmação. Se negação fala de negação, afirmação é sim. Calma, vamos lá, parece que a lógica é essa, tá? A afirmação, na verdade, ele não vem para transmitir a ideia de afirmação, né? Ele vem para reforçar, a gente chama de advérbio de afirmação porque ele reforça uma afirmação que eu já disse. Então é uma palavrinha que eu uso para reforçar uma ideia que eu já falei. Por exemplo, o que eu estou falando. Ele busca certamente uma razão para continuar. Digamos que eu tire esse certamente aqui, ó. Esquece esse certamente. Né? Vamos tirar esse certamente aqui. Ele buscava uma razão para continuar. Eu consigo falar para você e você consegue entender perfeitamente a ideia que eu estou te passando. Confere? Ele buscava uma razão para continuar. Se eu chegar para você e disser, meu amigo, ele está procurando uma razão para continuar, você vai entender. Então, qual foi a necessidade de eu colocar um certamente aqui no meio da minha frase? É para poder reforçar, certo? Tornar mais veemente aquilo que eu estou falando. Ele buscava certamente uma razão para continuar, tá bom? Vamos seguir para mais alguns exemplos. Indubitavelmente, ou seja, que não resta dúvidas, tá? Então, não resta dúvidas, não há motivos para se preocupar. Se eu chegar para você e disser assim, meu amigo, ó, não há motivos para se preocupar. Você vai entender o recado, mas eu coloco uma palavrinha para reforçar minha afirmação. Indubitavelmente, não há motivos para se preocupar, ou seja, não resta dúvidas, tá? Não há motivos para se preocupar. Tudo bem? Ó, um exemplo que vai deixar isso bem mais claro na sua cabeça. Eu entendi sim o que você quis dizer. Tá vendo que eu estou reforçando a minha afirmação? Eu entendi sim o que você quis dizer. Normalmente a gente fala assim, eu entendi o que você quis dizer. Quando eu coloco um sim é porque eu estou reforçando, estou falando com mais veemência, tá? Que é a função do advérbio de afirmação. Havia realmente duas pessoas nessa sala? Eu estou reforçando, havia realmente duas pessoas nessa sala? Havia duas pessoas nessa sala é mais que o suficiente para você entender a minha pergunta. Mas eu coloquei o realmente para reforçar a minha pergunta, certo? Iremos com certeza à fazenda dele hoje. Não preciso nem falar, estou reforçando a ideia que é certeza.
nós vamos para a fazenda. Advérbio de afirmação. Tudo bem? Vamos seguir. Advérbio de dúvida, tá? Que é o meu último advérbio, tá? Na nossa classificação. Então, provavelmente vencerei a competição hoje, certo? Apesar do advérbio de dúvida se chamar advérbio de dúvida, a gente diz que ele é um advérbio de dúvida porque ele transmite, na verdade, uma incerteza. Tudo bem? Incerteza. Então, quando eu falo assim, provavelmente vencerei a competição hoje, né, não é que é uma dúvida. Às vezes eu tenho uma certeza no meu coração de que eu vou vencer, certo? Mas eu falo, ó, é provável, tá? É uma certeza meio abalada. Então, dúvida traz a ideia de incerteza na construção da minha frase, tudo bem? Então, por exemplo, provavelmente vencerei a competição hoje. Existe uma certa incerteza, tudo bem? Se eu estou convicto, chego com convicção e falo aí, ó, provavelmente vou vencer essa competição hoje, viu? No meu coração eu estou expressando certeza, convicção, mas a minha construção frasal expressa a incerteza. Tudo bem? Por que eu estou falando dessa maneira? Parece que eu estou tentando ser ambíguo, mas não é. É porque às vezes o contexto, né, em que a situação é colocada parece que você tem certeza, mas por eu usar a palavrinha provavelmente, eu estou classificando isso como um advérbio de dúvida, tá? Porque provavelmente expressa incerteza. Tudo bem? Por mais que no contexto, né, da historinha que sua redação, seu texto, sua prova estiver contando, parece que ele tinha certeza. Se ele colocou um provavelmente e se perguntarem, é um advérbio de dúvida, tá? Na dúvida é algo incerto. Tudo bem? Então, provavelmente vencerei a competição hoje. Advérbio de dúvida. Serei enfermeiro, quiçá médico. Então, o cara que tem o sonho de trabalhar na área da saúde, né? Ele quer ser enfermeiro, quiçá, né? Ou seja, talvez até médico. Existe uma incerteza, né? Talvez até médico, tá? Então, quiçá é uma palavrinha que eu já vi pessoas usando no dia a dia. Então, quiçá transmite a ideia de incerteza, advérbio de dúvida. Tudo bem? Talvez encontre um motivo para continuar, certo? Aqui não precisa nem falar, né? Transmite já a ideia de que a situação não tá muito convicta, né? Então, talvez eu encontre um motivo para continuar. Advérbio de dúvida, transmite uma certa incerteza, né? Talvez ele encontre, talvez não, é incerto. A concessionária poderia, por um acaso, abaixar as taxas? A concessionária poderia, por um acaso, abaixar as taxas? Então, senhores, o que que nós temos aqui? Eu cheguei, né, com cara de pidão, como a gente fala lá no Nordeste, cheguei com cara de pidão e falei, moça, tudo bem, eu vim comprar um carro, será que vocês podiam, né, por um acaso? Então, por um acaso já reforça a minha incerteza, né? Será que eles vão abaixar? Então, por um acaso, incerteza, advérbio de dúvida. Tudo bem? Será que vocês podiam, por um acaso, abaixar as taxas, né? Faz cara de pidão que talvez eles deixem, certo? Acaso passarias por mim sem ser percebido? Tudo bem? Então, acaso é uma palavra típica do advérbio de dúvida. Então, no advérbio de dúvida, você usa muito você pode usar acaso, né? Acaso, por um acaso, e assim por diante. Então, acaso não precisa nem falar, né? Expressa com certeza, acaso. Passarias por mim sem ser percebido? Ou seja, existe alguma chance de você passar por mim sem ser percebido? Se tiver, me fale. Tudo bem? Advérbio de dúvida. Senhores, da parte de advérbios nós acabamos. São só esses. Mas existem as palavras denotativas, que a nossa gramática, né? A nossa gramática da língua portuguesa, ela não classifica como se fossem advérbios. Tudo bem? Não classifica como se fossem advérbios. E eu só vi palavras denotativas serem cobradas em concurso uma vez, e não foi na prova de vocês, tá? Mas a critério de desencargo de consciência, não custa nada eu colocar pelo menos as principais aqui, tá? Mas eu, no fundo do meu coração, duvido muito que ele vá cobrar a palavra denotativa. Mas, senhores, vamos lá. Então, as palavras denotativas são palavras que também, né, são invariáveis e que tinham tudo para ser advérbios, mas a nossa gramática não os reconhece como tal. Tudo bem? Vamos lá. Então, ó, na verdade, reconhece como palavras denotativas. O termo certo é palavras denotativas. Tá? Então, por exemplo, interrogativos aqui, né, advérbio de interrogação, é palavra denotativa de interrogação, tá? São palavras
interrogativas, denotativas, tudo bem? Quando me apresentarei diante do juiz? Então, basicamente, essas palavras aqui, ó, quando, onde, aonde, como, a gente já viu que onde ele faz papel de lugar, certo? Lugar. Tudo bem, só que onde, apesar de ele fazer papel de lugar, aqui ele está sendo usado para fazer uma pergunta indireta. Olha aí, eu gostaria de saber onde foi que eu errei. É como se eu estivesse perguntando para a pessoa, onde foi que eu errei? Tá? Uma pergunta indireta, né? Gostaria de saber onde foi que eu errei. Tudo bem? Então, se eu estou usando ele para fazer uma pergunta, ele perde a classificação de advérbio de lugar e passa a ser uma palavra denotativa interrogativa. A palavra que eu uso aqui, ó, quando me apresentarei diante do juiz? Quando, né, já transmite a ideia de tempo. Só que eu estou usando para fazer uma pergunta. Então, né, pela gramática, perdeu, né, a ideia de o advérbio de tempo, perdeu o nome de advérbio de tempo e passou a ser palavra denotativa interrogativa. Tudo bem? A ideia de tempo. Por quê? Porque está fazendo uma pergunta e agora passou a receber outro nome, tá bom? Aonde vão os meus amigos? Certo? A gente já viu que transmite aonde a ideia de movimento, tá? Mas aqui está sendo usado para fazer uma pergunta. Aonde vão os meus amigos? Então, aonde, palavra denotativa interrogativa. Como foi que isso aconteceu? Tudo certo? Então, como foi que isso aconteceu? Como foi que isso aconteceu, pessoal? Transmite a ideia de comparação, né? Quando fala assim, ó, uma coisa é como a outra, né? Então, Maria é feia como uma porta. Eu posso usar para comparar, mas nesse caso, inclusive, pode ser uma palavra denotativa de comparação, mas nesse caso, ela é uma palavra denotativa interrogativa. Por quê? Porque está sendo usada para transmitir a ideia de pergunta. Tudo bem? Zero estresse? Vamos seguir? Advérbio não, eu já ia falar errado. Palavras denotativas de exclusão, tá? Palavras denotativas de exclusão. Exclusão significa que eu tenho um conjunto de coisas e eu vou tirar uma coisinha específica desse conjunto, tá? Então é como se eu tivesse, por exemplo, aqui um conjunto de bolinhas, né? Um conjunto de bolinhas. E aí eu vou, como é que eu posso falar? Vou até mudar a cor aqui, ó. Eu vou mudar a cor aqui, ó, só para te explicar. Agora vai. Certo? Então o que acontece, senhores? É como se eu tivesse um conjunto, certo? E eu tiro algo específico desse conjunto. Isso é a exclusão. Então, ó, só o conhecimento pode esclarecer nossas mentes. Então existe um monte de coisa, existe um monte de coisa, mas só o conhecimento. Então, de todo um conjunto de coisas, só o conhecimento, somente o conhecimento pode esclarecer nossas mentes, entendeu? Então, basicamente é isso aí. Exclusão é você excluir de um conjunto de coisas. Então, ó, crê somente e serás salvo. Então, eu posso fazer muitas coisas, eu posso correr atrás, posso me dedicar, mas na verdade o que eu preciso é só crer. Então, de um conjunto de coisas, somente crer é o suficiente. Tudo bem? Então, crê somente e serás salvo. Então, somente é uma palavra denotativa de exclusão, certo? Queriam unicamente as primeiras opções do cardápio. Então, o cardápio tem várias opções, tem um conjunto de opções. Nossa, um conjunto de opções. Mas eles queriam apenas, né, apenas as opções do cardápio. Só queriam as primeiras opções do cardápio, certo? Então, essa ideia de só as primeiras de um monte de gente, várias opções, eles querem só a primeira, a ideia de exclusão, palavra denotativa de exclusão, tá? Foi afetado exclusivamente pela própria ambição. E aqui não preciso nem falar, né, pessoal? Se é exclusivamente, é porque é exclusão. A própria palavra já está associada à palavra denotativa. Tudo bem? Zero estresse? Palavra denotativa de inclusão. Senhores, vou até voltar aqui no nosso desenho. Então, se a minha exclusão, tá? Se a minha exclusão é tirar de um conjunto, a minha palavra denotativa de inclusão é colocar dentro desse conjunto. E vamos ver um exemplo? Ó, buscava inclusive por uma mulher que cuidasse dele. Ou seja, no contexto aqui, ele está procurando por muitas coisas, inclusive, ou seja, também está por uma mulher que cuide dele. Então, num conjunto de coisas que ele busca, tem inclusive uma coisa, ou seja, acrescentando uma coisa aí, mais uma ideia, uma mulher que cuidasse dele, tá bom? Então, ó, aprendi também matérias de exatas na faculdade, ele aprendeu várias matérias, também aprendeu inclusive matérias de exata
exatas na faculdade, certo? Até você, meu filho, anda aprontando pelas ruas, ou seja, de um monte de criança até você, inclusive você anda aprontando pelas ruas, transmite a ideia de inclusão. Palavra denotativa de inclusão, tá bom? E aqui a última, certo? Para finalizar nossa aula. Palavra denotativa de ordem. Por quê? Transmite a ideia de ordem, a sequência das coisas, tá bom? Então vou ao supermercado em sequência, né? Depois voltarei para casa. Primeiramente, gostaria de iniciar a palestra com alguns gráficos. Então, eu vou fazer um monte de coisa aqui, mas antes, né, em primeiro lugar, na sequência, eu quero fazer o quê? Iniciar a palestra com alguns gráficos, tudo bem? Então, se transmite a ideia de ordem, se transmite a ideia de sequência, significa que eu tenho uma palavra denotativa de ordem, tá certo? Alguma dúvida? Pessoal, por último, um conselho: pratica, 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 certo? Tente criar seus próprios exemplos, tá bom? Para forçar a sua cabeça a identificar onde é que está o advérbio, tudo bem? Você tem que se forçar à prática. Se você escreveu no caderninho aí, no seu caderno, somente as coisas que eu já falei, você pode até ter absorvido, mas você não desenvolveu nada. E esse é o problema. O aprendizado também envolve desenvolver. Então tenta criar suas próprias frases, né, com seus advérbios seus advérbios não, suas palavras denotativas de ordem, com seus advérbios de lugar, tudo bem? Seus advérbios de tempo, tá certo?